Muito bem, vamos seguir aqui, porque a gente mostrou a entrevista do Felipe Luiz, né? E aí a gente faz agora um paralelo com o Fernando Diniz, que são duas gerações, né? A gente já pode falar assim, né, PVC? O Felipe Luiz já está numa nova geração de treinadores aí, fazendo um bom trabalho, enquanto o Fernando Diniz parece que está numa draga. Não teve uma vitória ainda no Campeonato Brasileiro, no Cruzeiro. E se a gente contar com o Fluminense, é só uma vitória, 4 empates e 10 derrotas. O que está acontecendo, PVC? Com o Diniz, eu acho que tem duas coisas. O Diniz, eu sou sempre pela continuidade de trabalho, mas a gente sabe que uma continuidade de técnico com o mesmo elenco pode levar a desgaste. Isso aconteceu com o Tele Santana no São Paulo. Pode ter sido o caso do Fernando Diniz com o Fluminense. E hoje tem uma mudança drástica de maneira de trabalhar do Fernando Seabra para o Fernando Diniz. Você vê que continua o gerúndio, Fernando, mas o sobrenome mudou. E o método de trabalho também. Então, tem tido uma dificuldade de adaptação. E a gente sabe também, por apuração, que alguns jogadores do Cruzeiro não gostaram nada da saída do Fernando Seabra. A saída do Fernando Seabra teve muito a ver com o fato de que o Pedro Lourenço, presidente e dono do clube, quer um nomão. Ele é um dirigente, ele está nascendo como um dirigente à moda Mário Celso Petralha, ou seja, o clube é meu, eu vou decidir o que eu faço, não estou gostando disso, vai embora daqui. Ele já tinha vazado o áudio dele falando sobre o Fernando Seabra, e ele queria um nomão. E o Diniz, campeão da Libertadores, neste momento, é um nomão. Só que o nomão não está resolvendo o problema. Ainda que eu entenda que a grande prioridade do Cruzeiro, estou falando isso há 3 meses, é a Copa Sul-Americana. É voltar a ser campeão e garantir a vaga na próxima Libertadores na fase de grupos. Só que para isso precisa ter um mínimo de estabilidade. Chegar na final da Sul-Americana com um mínimo de confiança. O que não vai acontecer se tiver só uma vitória, como tem até agora, justamente na Copa Sul-Americana. Eu acho que tem dois pontos aí. Eu conversei com o Seabra e eu perguntei pro Seabra, inclusive citando o PVC, a informação do PVC, se os jogadores não gostaram da saída do Seabra, se ele tinha conhecimento disso. Eu entrevistei o Seabra no Zona Mista. E ele disse que não tinha conhecimento disso, porque até então já tinha se desligado do Cruzeiro, não tinha conversado com ninguém, mas que ele sim tinha recebido muita mensagem. Muitos jogadores do Cruzeiro mandaram mensagem no WhatsApp, se solidarizando com a saída dele, desejando boa sorte. Isso ele recebeu carinho muito grande do elenco todo. Muitos jogadores, até os jogadores que tinham acabado de chegar, mandaram mensagem para ele. Então ele recebeu esse acolhimento dos jogadores, sim. Né? E isso, ele até usou a seguinte expressão: se isso os jogadores não queriam minha saída dessa maneira, demonstraram com as mensagens, então está correta a informação. Exatamente isso que ele falou na entrevista que vai ao ar no Zona Mista também. Dito isso, o Fernando Diniz, quando chega no Cruzeiro, não tem rejeição, isso eu tenho informação lá de dentro do Cruzeiro, mas há uma dificuldade porque você está numa reta final de campeonato e você tem um trabalho que é um trabalho completamente diferente. E há uma dificuldade clara de você ter um trabalho que é diferente. E o Fernando Diniz chegou implementando a sua filosofia. Só que isso precisa de tempo. E o ideal seria, e o Cruzeiro estava trabalhando com a ideia de ter esse nome grande no mercado para a virada de 2024 para 2025. Só que o que aconteceu? Os resultados com o Seabra não estavam acontecendo e aí teve uma pressão muito grande dos donos da SAF Cruzeiro. E como o Fernando Diniz estava no mercado e havia um temor que esse nome poderia não estar no começo de 2025, aí teve aquela correria e puxaram o Fernando Diniz. Pode ser que esse nome não esteja mais, vamos puxar. É o ex-técnico da Seleção Brasileira, é o técnico atual campeão da Libertadores. Vamos trazer. E aí, esse período é um período que eles correram um risco. O Cruzeiro sabia. Alexandre Matos, Edu Dracena, os donos, né, da SAF Cruzeiro sabiam que tinha esse risco. Decidiram correr esse risco.
Então todo mundo do Cruzeiro sabia que poderia acontecer o que está acontecendo. E agora só um título da Sul-Americana para dar uma equilibrada, para dar uma apaziguada. Mas o Fernando Diniz tem o respaldo. Não é a intenção demitir o Fernando Diniz, isso é uma informação. O Fernando Diniz vai seguir o trabalho dele. Obviamente ninguém está satisfeito lá dentro com o que está acontecendo, mas o trabalho vai seguir, não vai ter interrupção. Eu estava vendo aqui no levantamento da UFMG, o Cruzeiro está em 17º no segundo turno, né, com desempenho, então estaria rebaixado. Enquanto isso, o Fortaleza estaria em terceiro lugar, é o terceiro, né, Internacional é o primeiro, depois o Botafogo, que a gente já falou. Eu estou falando do Fortaleza porque o Rick Drigo Gama falou que a gente esqueceu do Fortaleza e que o Ian Noah também falou aqui, ó, o Fortaleza será vice-campeão. Tem grandes chances, né, PVC? Ele pode ser. Não, o Fortaleza tem chance de ser campeão, inclusive. Tem chance na linha do que a gente está dizendo. O Fortaleza tem um ponto a menos que o Palmeiras. A diferença é o confronto direto, né? Mas o confronto direto que dá esperança ao Palmeiras é o que também pode aproximar o Fortaleza e o Flamengo. Só que numa casa anterior, o Fortaleza e o Flamengo não vão tirar ponto do Botafogo. Quem pode tirar ponto do Botafogo é o Palmeiras. Por isso que tem uma diferença nesses percentuais. A diferença do Palmeiras para o Botafogo é de 6 pontos. Se ele ganhar o confronto direto, passa a ser 3. É aqui que está a diferença. Mas também não quer dizer que vai ganhar o confronto direto. Ele pode perder o confronto direto no Allianz Parque. Os dois últimos jogos Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, o Botafogo ganhou um e empatou o outro. Então, mas a diferença fundamental é o confronto direto. O Fortaleza, tem duas curiosidades só da questão do Botafogo e do Palmeiras e do Botafogo e do Fortaleza. Com a unificação dos títulos brasileiros, o Botafogo tem 2 títulos, certo? Nas 2 vezes que o Botafogo foi campeão, em 95, o campeão anterior, bicampeão, era o Palmeiras, como desta vez. E em 68, o bicampeão anterior era o Palmeiras, porque o Palmeiras foi campeão da Taça Brasil e do Robertão em 67, que estão na unificação. É verdade que no meio disso tem 68, que a Taça Brasil, o Robertão de 68 terminou em dezembro de 68, e a Taça Brasil que o Botafogo ganhou só terminou em outubro de 69, embora seja o título de 68. Mas o Botafogo aparece na galeria de campeões como campeão de 68, e o campeão de 67 2 vezes é o Palmeiras. Então, nas 2 vezes que o Botafogo foi campeão, no ano anterior o Palmeiras era bicampeão. E no primeiro desses 2 títulos, o vice-campeão foi o Fortaleza. O Fortaleza foi o vice-campeão da Taça Brasil de 68, numa final contra o Botafogo, vencida pelo Botafogo, dirigido pelo Zagallo, por 4-0 no Maracanã. Não está na nossa enquete, mas você pode mandar aqui nos comentários que eu estou de olho se você acha que o Fortaleza pode ser campeão, se você acredita que vai passar o Botafogo nessa fase.